Boa tarde, alunos. O nosso conteúdo de hoje é variedades linguísticas. Vocês sabiam que existem várias variedades linguísticas presentes no nosso país? Pois é. Outra coisa, você sabia que o nosso jeito de falar revela de onde a gente é? O oxente, por exemplo, é característico do Nordeste, assim como arretado, abestado, né? E a palavra guria, você já ouviu? Ela significa criança ou menino ou mesmo menina, né? Guria, lá na região sul. Então é sobre isso que a gente vai estudar, a variedade linguística presente no nosso país. Antes da gente seguir com o conteúdo, a gente vai conceituar o que é que significa variedade linguística. O que é que vocês acham? Olha só o que diz no quadro. Variedade linguística é a capacidade da língua de se modificar, se transformar de acordo com alguns componentes. E aí você me pergunta, aluno, mas professora, quais são esses componentes? Eu não estou lembrado. Vamos ver quais são? Primeiro, a gente tem o componente histórico, temos também o componente social, regional e o componente situacional. E nele está presente a linguagem formal e informal também, tá bom? Hoje a gente vai abordar apenas esses três últimos, tá certo? Para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai abordar o componente regional, formal e informal, tá bom? Então vamos seguir. Primeiro, o que significa, professora, a variedade linguística regional? Significa, aluno, que existirão muitas palavras, diferentes palavras, presentes em diferentes regiões para representar uma mesma coisa. E aí eu trouxe a imagem para vocês, né? A gente tem 3 pessoas vendendo um produto, né? Uma fruta muito conhecida por todos aqui do Nordeste, né? Que a gente chama de tangerina ou mesmo mexerica. E aí, o primeiro vendedor vai falar o seguinte: olha a tangerina. Já o segundo vai falar: olha a bergamota. O terceiro vai falar: olha a mexerica. E aí a gente fica pensando: nossa, o que são todas essas frutas? Eu quero todas. Só que é a mesma fruta, né? O mesmo sabor, o mesmo tamanho, o mesmo formato. O que acontece é que cada região vai ter uma palavra para representar aquela fruta, não é isso? Outro exemplo, tenho certeza que você conhece esse pãozinho aí, é o nosso pão francês, né? Mas olhe, o pão francês, ele tem palavras diferentes para representá-lo em diferentes regiões também. Perceba, lá na região norte ele é chamado de carequinha, já na região do Rio Grande do Sul é cacetinho, no Ceará carioquinha, no interior do Nordeste pão aguado, no Nordeste pão francês, né? Lá no Rio de Janeiro é pão de sal, na França ele vai ser chamado de pistole e assim vai, né? Pão francês com vários nomes. Eu tenho certeza que os meninos vão gostar agora de ver essa imagem e vão querer até correr lá para fora para brincar, mas espera a aula terminar, tá bom? Olha só, eu chamo isso aí de chimbra ou biloca, tá? Lá na região do Rio Grande do Norte, a gente conhece esse objeto como chimbra ou biloca. Mas em outras regiões também, o nome dele pode ser bolinha de gude, bila ou fubeca. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês chamam esse brinquedo, né? Esse objeto? Depois vocês falam para mim, tá bom? Já nessa imagem, a gente vê uma pessoa que está espantada com algo. Vamos pensar, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tô lá dando a minha aula e de repente eu caio. E aí você, aluno, olha para mim e fala: oxente, professora, caiu, foi? Já outro aluno grita: mas bah, professora, caiu! Já outro grita:
Oxente, meu rei, caiu, professora, tá tudo bem? Já o outro fala, uai, só, a professora caiu. Já o outro vai falar o seguinte, mano do céu, tá tudo bem aí, professora? Já o outro fala, oxe, eu acho que a professora caiu ali no chão. Então, o que acontece? Várias, várias formas de expressar o espanto, né? De ver a professora caindo. Tanto na palavra, quanto também no sotaque. Percebam. Oxente, ou uai, senhor, caiu, professora. Olha aí. Ou, oxente, meu rei, caiu, foi. Estão percebendo um pouquinho do sotaque? A professora, ela é nordestina, tá? Nascida no Rio Grande do Norte, mas ela tenta um pouquinho trazer os sotaques de outras regiões para vocês entenderem como essa variedade linguística regional, ela existe várias questões que está presente nela, né? Tantas palavras para representar uma mesma coisa, quanto expressões, né, para representar sentimentos e sentimentos diferentes. E também a questão do sotaque, do som daquela palavra, né? Por exemplo, eu vou tentar aqui representar um pouquinho do sotaque de algumas cidades com essa palavra. Leite. Eu sei que você conhece o leite, né? O leite da vaca que a gente toma, ou leite em pó que a gente toma, o nosso irmão toma, enfim. Leite. Ótimo. Agora escute a mesma palavra. Leite. Mudou o som para você? Vou repetir. Leite. Leite quente, professora. Perceberam a mudança no som? Agora, leite. Perceberam também um pouquinho da mudança do som? Pois é, isso a gente chama de sotaque, né? Uma mesma palavra, ela pode ter um som diferente também, de acordo com a região que você mora, tá certo? Isso é chamado de variação linguística regional. Para finalizar as informações sobre essa variação linguística, eu quero deixar claro aqui, né, para vocês, vamos ressaltar a importância de valorizar as diversidades linguísticas presentes no nosso país. E não ficar rindo quando um colega novato chega na escola e ele falar um pouco diferente. Ou usar nomes para representar as coisas que a gente conhece, por exemplo, ó, como é o nome disso aqui para vocês? Para mim, isso aqui é pole, mas em outras regiões, isso aqui é lapiseira. Eu acho super estranho porque, para mim, lapiseira é isso. Só que em outras regiões, o nome disso aqui é apontador. Tá vendo? Então, aí de repente o colega chega falando estranho e a gente começa a rir dele, né? E não pode, isso não pode acontecer. Até porque a gente vive num país que é muito diverso em tudo. Ele é diversificado em tudo, em cores, tamanhos, formas, né? A gente tem pessoas altas, pessoas baixinhas, pessoas magrinhas, pessoas cheinhas, né? A gente vai ter pessoas brancas, vai ter pessoas de acordo com a professora que nem é branca, nem é preto, é o NEM, né? Que a gente chama de parda. Vai ter o negro. Então, é muito diferente o Brasil. Existe muita diversidade, inclusive na fala. Então, não é coerente se a gente desprezar ou desrespeitar toda essa variedade que a gente tem, tá bom? Para finalizar, a gente fala sobre a linguagem formal e informal. Professor, o que é a linguagem formal? Olha, aluno, a linguagem formal é aquela que caracteriza-se por obedecer à gramática, aos padrões da língua portuguesa, tá? Ela é mais organizada na fala e na escrita, né? Existe um cuidado na hora de escrever, não se escreve de qualquer forma, é tudo pensado. Já a linguagem informal, ela é mais descontraída, né? É aquela linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente
usa com colega, que a gente tá lá brincando e fala com os amigos, enfim. É aquela linguagem mais descontraída, diferente da linguagem formal, que é preciso um cuidado, existem situações, momentos que eu preciso empregar somente a linguagem formal, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Eu não sei se todos aqui já foram à igreja, católica ou evangélica, tá bom? Mas vamos pegar esse exemplo para falar. Percebam, eu posso chegar lá na igreja falando qualquer coisa, tipo, chegar lá na igreja e falar, e aí, pastor, tudo tranquilo? O pastor vai olhar para mim e vai dizer, o quê, Priscila? Ou se eu chegar lá pro Papa e dizer, e aí, Papa, tudo tranquilo? Não posso, né? Pois aquela situação, aquele lugar, não é permitido usar esse tipo de linguagem. A linguagem que se usa é uma linguagem mais formal. Agora, você está brincando com seus colegas. E aí outro colega chega e diz, e aí, colegas, tudo tranquilo? O que é que você vai responder? Tudo tranquilo, e você? Tá bom? Por quê? Porque aquela situação ela é mais descontraída e perde essa linguagem. Você não vai chegar e dizer, oi colega, olá colega, tudo, como você está, né? É uma linguagem mais descontraída, é uma situação mais descontraída, então eu posso usar uma linguagem mais descontraída também, tá bom? Alguns exemplos para a gente finalizar. Então, na foto do menino e da professora, do aluno e da professora, a gente tem uma situação mais formal, né? Ou será que a gente pode falar de qualquer jeito, né? Tirar uma dúvida com a professora de qualquer jeito. Tipo, chegar para a professora e falar, ei, mulher, eu não tô entendendo não. A gente fala, professora, eu não estou entendendo, me explique, por favor. Essa é a forma correta para se falar, não é isso? Até por questões de respeito e também de hierarquia. Não sei se vocês sabem o significado dessa palavra, mas aquela pessoa é uma pessoa que tem uma idade tem mais idade que você e ela está sobre e você está sobre responsabilidade dela, tá bom? Com as palavras mais simples, passando essa ideia de hierarquia para você. Então, é outra coisa que está presente na linguagem formal. Quando existe uma hierarquia diferente, né, uma pessoa com mais idade que a gente, por exemplo, nosso avô. A gente fala de qualquer jeito com o nosso avô? Não. Por quê? Porque existe aquela, né, hierarquia, o nosso avô é responsável por nós, enfim, é uma pessoa de idade, é o nosso avô, a gente deve um respeito, não é isso? Então, por isso que a gente usa uma linguagem diferente daquela que a gente usa com o nosso amigo, né? O segundo exemplo, a gente vai ter assim, ó. E aí, moleque, tu vai para a casa do Paulinho estudar hoje? Se for, chama o cabeça também, que ele disse que queria ir. Valeu, maninho, João. Essa é uma linguagem usada na internet, não é isso? Agora, me respondam. Se vocês estivessem fazendo a atividade de vocês poderiam escrever assim? Ou falar assim? Não. Porque aquela situação pede que você escreva de uma forma mais correta, mais adequada com a língua portuguesa, não é isso? Algumas frases escritas na linguagem informal e na linguagem formal. Vamos lá. A gente está muito cansado. Como que seria essa frase na linguagem formal? Como que seria, professora? Veja o exemplo do lado, ó. Nós estamos muito cansados. Olha aí, tá bom? Vou até marcar aqui para vocês. O tá, forma correta, estamos, nós estamos. A gente muda o a gente, tá, por nós estamos, né? Tô perdido. Como é que é? Como é que é a forma correta? Como é que é a forma na linguagem formal? Estou perdido. E aí?
como você anda? Como que seria essa frase escrita na linguagem formal? Olá, como você está? Tá vendo? O olá pelo oi aí e o C por você. E está também, né? Então é isso, alunos. Vou ressaltar uma questão também aqui, tá bom? A linguagem informal não é uma linguagem errada, tá certo? No dia a dia, a gente usa essa linguagem com bastante frequência, tá? E eu digo até que a gente usa essa linguagem mais do que a linguagem formal. Do que a linguagem formal. Só que o que acontece? Existirão situações em que a gente precisa usar a linguagem formal, tá? Que é os exemplos que eu já citei, por exemplo, você está numa igreja, né? Ou você está na escola falando com o diretor da sua escola ou com a sua professora. Você vai falar com ela diferente da forma que você fala com seus colegas, por exemplo. Então é isso que significa a linguagem formal e informal, tá bom? Linguagem formal, uma linguagem mais adequada a situações mais formais, né? E a linguagem informal é aquela que a gente usa no dia a dia, conversando com os amigos, mas se a gente for passar essa conversa para escrita, e dependendo da situação, eu vou precisar adequar a linguagem formal, tá bom? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Se você tiver dúvida, me pergunte. Se quiser ver esse vídeo várias e várias vezes, pode ver porque você vai fixar melhor esse conteúdo, tá? E depois, no decorrer dessas aulas, no decorrer das aulas da semana e dos próximos dias, eu vou fazer essa cobrança para vocês, tá? Para vocês adequar a linguagem formal à linguagem formal, tá? Nas perguntas, na leitura de textos, enfim, tá certo? Fiquem com Deus.